Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui para dar complemento ao assunto de ontem da Escola Bíblica Dominical, apresentando os demais vídeos que os irmãos enviaram para participarem da Escola Bíblica de ontem. E, naturalmente, em função de termos tido uma só pergunta, com alguns aspectos da pergunta, não pudemos então apresentar mais vídeos ontem, a não ser um número de 3. E hoje estamos aqui para apresentar outras participações dos irmãos, porque cada um pôde contribuir dentro de uma pergunta só, com vários aspectos que foram abordados, e esses aspectos nós queremos hoje, nesta oportunidade, apresentar aos irmãos para mostrar o interesse extraordinário que os nossos irmãos jovens tiveram ao enviar os seus vídeos e colaborarem com o assunto da Escola Bíblica de ontem. E nós vamos então apresentar aqui hoje um número de vídeos, naturalmente de 2 em 2, e queremos convidar então a atenção para o assunto, ou seja, a pergunta que foi formulada e a resposta a essa pergunta os irmãos verão agora nos comentários que faremos dos vídeos que vamos apresentar nessa programação. E a pergunta foi a seguinte: nos itens obediência e vaidade, busque estabelecer uma diferença histórica, profética e de caráter na relação de Saul com Deus e com o seu povo, na comparação com Davi. Muito bem, esta foi a pergunta. E nós teremos para responder essa pergunta, inicialmente, 2 irmãos nossos. Nós vamos ter o nosso irmão lá do Paraná, que é o jovem Jean dos Santos. O Jean, ele faz parte do grupo de jovens da igreja de Interlagos, em Londrina, no Paraná. E logo em seguida, em sequência, vamos ter a participação da nossa irmã, lá de Manaus. Ela faz parte da igreja Lírio do Vale, em Manaus. É a irmã Soraya Almeida. Ela vai também participar, logo de início, dando essa resposta a esta pergunta. Vamos participar, então, e ouvir, então. Saul não foi obediente ao Senhor, assim como nos mostra a palavra em 1 Samuel 15, 23, qual diz: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Em diversos momentos da palavra, nos é mostrado que Saul desobedeceu ordens diretas do Senhor e fez aquilo que era melhor a seus olhos. Ele fez a própria vontade. E isso trouxe grande sofrimento ao povo de Israel. Assim como está em 1 Samuel 31, 7, o qual diz: e vendo os homens de Israel, que estavam desta banda do vale e desta banda do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Saul também era um homem vaidoso. Ele era descrito como o jovem mais belo de todo Israel. E essa vaidade trouxe inveja de Saul em relação a Davi, conforme nos é mostrado em 1 Samuel 18, 8, qual diz: então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Já Davi foi um servo fiel ao Senhor, conforme nos é mostrado em 1 Reis 15, 5. Portanto, Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não se tinha desviado de tudo o que lhe ordenara em todos os dias de sua vida, senão só no caso de Urias, o heteu. Davi não era vaidoso, ele era descrito como o menor de seus irmãos. Em 1 Crônicas 16:1, nos é falado que quando ele levou a arca do Senhor até Jerusalém, ele colocou no meio da sua tenda, no meio da tenda do rei. Ele fez isso porque o foco do povo deveria ser o Senhor, o centro de tudo deveria ser o Senhor. E após ele colocar a arca no meio da tenda, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor e depois abençoou o povo. Essa é uma lição que nós temos que usar nos nossos dias. Devemos ser sempre obedientes a Deus e o nosso foco deve ser somente ao Senhor. Davi era obediente, de coração humilde e sempre atribuía as suas vitórias ao Senhor, um homem segundo o coração de Deus, conforme texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, que diz: e quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi,
a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Profeticamente, a obediência de Davi fala da obediência de Jesus ao projeto do Pai, conforme o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42, que diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Já Saul era desobediente, queria honra mesmo em pecado. A vaidade o deixou sem temor. O Senhor havia ordenado que ele destruísse tudo durante um ataque aos amalequitas, e ele não fez. Por isso, ao desobedecer, perdeu a unção do Espírito Santo e seu reinado, conforme texto em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 30, que diz: Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Muito bem, Jean, a sua resposta foi muito especial, porque você citou vários textos da palavra do Senhor. Ou seja, a base da sua resposta foi fundamentada nos textos da palavra do Senhor, em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, também em 1 Samuel 31, verso 7, e depois a sua citação em 1 Samuel 18, verso 8 a 10, e 1 Reis capítulo 15, verso 5. Portanto, a sua resposta foi muito bem fundamentada na palavra do Senhor. Eu fiquei maravilhado também com algumas colocações feitas pela nossa irmã Soraya. Soraya, a sua comparação ali foi muito bem feita, porque ao falar da obediência de Davi, você comparou a obediência de Davi com a obediência do Senhor Jesus. E, inclusive, até com relação à questão da vaidade de Saul, que ele deixou o temor do Senhor por causa da sua vaidade. E pela desobediência, acabou perdendo a bênção do Espírito Santo. O Espírito Santo se afastou dele e perdeu até o seu reinado. Muito bem colocado a sua resposta. Muito bem, irmão, nós vamos dar sequência ao assunto das respostas formuladas pelos nossos irmãos, apresentando mais 2 vídeos, nos quais nós veremos aqui acréscimos a aspectos relacionados à pergunta, porque embora seja uma pergunta só, ela enseja uma série de respostas dentro do contexto da pergunta. E dessa vez nós vamos agora ouvir o nosso irmão lá de Salvador, da igreja de Cidade Baixa, em Salvador. E o nome dele é Sylvester Starlonde, o jovem que vai responder essa pergunta. E logo em seguida, ao Sylvester, nós teremos também a nossa irmã lá de Portugal, a irmã Ludmila Jacobsen. Ela é da igreja de Cruz de Pau, na região de Lisboa, e ela é uma das nossas irmãs ali que vai dar a resposta também a essa pergunta, acrescentando mais alguns aspectos. Saul foi um servo do Senhor, mas escolheu uma vida de desobediência, de idolatria, de vaidade. E o resultado disso, diante de Deus, foi rejeitado. Diante dos homens, ele vai cair juntamente com o povo de Israel, nas mãos dos filisteus. 1 Crônicas 10, 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão. Davi teve uma história diferente, porque Davi colheu os frutos. Ele colheu frutos da sua vida diante do altar, uma vida de obediência. Diante de Deus, Davi foi homem segundo o coração de Deus. E diante dos homens, Davi foi o maior rei da história de Israel, porque o Senhor honrava em tudo. 1 Reis 15, 4 diz assim: Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando o seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Nós vemos aqui, Davi foi o alvo do amor de Deus. E esse amor é tão grande que não só atingiu Davi, mas também a sua geração. Resultado da escolha que ele fez, servir ao Senhor. E como resultado está aqui, o amor de Deus sobre a vida dele. Resultado de uma vida diante do altar, uma vida de obediência, de fidelidade, de comunhão ao Senhor. No livro de 1 Samuel, capítulo 14, os versículos 9,
11, 13 e 14. O texto do momento histórico, ele nos mostra que Samuel, quando deu uma orientação para Saul, para que Saul pudesse esperar para oferecer o holocausto, Saul ele se envaideceu, ele agiu com sua razão, do jeito que ele achava que seria correto. E Samuel repreendeu. E com isso, o Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, que fizesse sua vontade e fosse obediente. No momento profético, isso nos mostra que quando nós nos achamos autossuficientes a ponto de fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, o Senhor, ele nos repreende e ainda levanta servo do Senhor, que tenham vontade de realizar a obra do Senhor, que sejam fiéis e obedientes à obra do Senhor, né, ao Espírito Santo, às direções que o Senhor ele dá. Então, essa comparação de Saul e Davi também em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 4, 14, 15 e 16. No momento histórico, Davi ele desejou Batseba. Ele colocou ainda o marido de Batseba para a frente de uma guerra e ele morreu. E ele usou a sua posição como rei para cometer esses pecados. Em 2 Samuel 12, capítulo 12, ele é repreendido pelo profeta Natã. Houve a consequência e ele se arrependeu do que ele fez. No momento profético, nos dias que nós vivemos, nós não devemos jamais deixar subir ao nosso coração a vaidade por exercer qualquer trabalho na casa do Senhor, porque o trabalho não é nosso, o trabalho é para o Senhor. Nós não somos nada. Quando somos repreendidos e corrigidos pelo Senhor, temos de ter a humildade em aceitar e mudar o nosso comportamento, que nós venhamos a diminuir e que o Senhor venha crescer em nossas vidas. O único que é digno de toda honra e toda glória é o Senhor. Nós somos somente vasos usados nas mãos do Senhor. Irmãos, é notável essa resposta do nosso irmão lá de Salvador, o Sylvester, quando ele disse: o resultado da desobediência de Saul diante de Deus é que ele foi rejeitado. Muito bem colocado pelo irmão. E ainda mais, diante dos homens, ele cai nas mãos dos filisteus juntamente com o povo, porque a sua condição diante de Deus foi de rejeição, mas diante dos homens foi de ele cair ali juntamente nas mãos dos filisteus, juntamente com o povo de Israel. Muito bem colocado. E ele encerra até dizendo, o Sylvester, dizendo que Davi, diante de Deus, ele foi homem segundo o coração de Deus. E diante dos homens, ele foi o maior rei de Israel. Realmente, como o maior rei de Israel, Davi foi aquele que conquistou todas as fronteiras do reino de Israel. Isso foi muito bem colocado pelo nosso irmão. E a nossa irmã lá de Portugal, a Ludmila, ela disse uma coisa que chama muito a nossa atenção em termos da obra de Davi. Uma frase da irmã, ela disse assim: nós não somos nada. Muito bem colocado. E quando somos repreendidos e corrigidos pelo Senhor, nós temos que ter a humildade de nos arrependermos diante do Senhor. Irmã, foi muito bem colocado esse aspecto na sua resposta. Agora, irmão, nós vamos para a nossa parte de finalização, quando iremos abordar também mais detalhes relacionados a essa pergunta. Como eu disse, ela é uma pergunta só, mas ela propicia várias respostas, várias análises relacionadas ao conteúdo da pergunta. E por isso nós vamos ter agora mais duas participações. Uma delas é a participação do nosso irmão Demétrio Júnior. O Demétrio é de Vitória do Espírito Santo. E o Demétrio pertence à igreja de Santa Lúcia, onde está ali o pastor Manuel Cristiano. E ele vai dar uma resposta relacionada a essa pergunta. E em sequência, por último, vamos agora lá para Santa Catarina. A nossa irmã ali, a Ana Paula, ela vai dar uma resposta ali. Ela pertence à igreja de Floresta, lá em São José, em Santa Catarina. Ela vai responder também a nossa pergunta nesta parte final. No livro de 1 Samuel, no capítulo 15, podemos perceber sobre os itens obediência, vaidade e caráter relacionados a Saul. Sobre a obediência, no versículo 9 deste mesmo capítulo 15, notamos que Saul priorizava os seus próprios interesses e não a vontade do Senhor, uma vez que ele poupou a vida do rei Agag e do melhor do gado do povo amalequita, enquanto a ordem do Senhor era que matasse a todos. Sobre vaidade, no versículo 15 deste capítulo 15, nós podemos perceber
que faltava em Saul humildade para reconhecer o erro dele. Ele poderia ter se humilhado perante ao Senhor e pedido perdão, mas ele optou por se justificar. E ao se justificar, percebemos sobre o caráter de Saul, porque ele usou a expressão porque o povo perdoou, neste mesmo versículo 15. Ou seja, ele tentou transferir a culpa que era dele para o povo. E isso diz sobre o caráter de Davi, de Saul. Sobre Davi, nós podemos citar, em comparação, o texto de 2 Samuel, capítulo 15, do versículo 9, quando Davi consulta ao Senhor. Ao consultar o Senhor, percebemos a disposição de Davi em obedecer à vontade de Deus e não os seus próprios interesses. Sobre vaidade e caráter de Davi, podemos destacar o texto de 1 Samuel, no capítulo 26, versículo 11, quando Davi ele tem a oportunidade de matar o rei Saul, que estava perseguindo, mas ele poupa a vida de Saul. A diferença histórica que vemos entre Saul e Davi, com o povo e com Deus, é que Saul ele era desobediente, ele ia conforme a sua vontade, conforme a vontade do povo e não a do Senhor. Por isso que a presença do Senhor se afastou dele. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, verso 26, diz: Porém Samuel disse a Saul: Não tornarei contigo, porquanto rejeitastes a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Mas Davi, ele era obediente, ele era conforme a vontade do Senhor. Ele buscava o Senhor, ele consultava o Senhor para saber a direção do Espírito Santo. Ele deixava o Espírito Santo governar a vida dele. Em Atos capítulo 13, verso 22, diz assim: Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Afirmação notável que fez o irmão Demétrio quando ele disse que Saul priorizava seus próprios interesses e não priorizava a vontade do Senhor. Então faltava em Saul, na expressão do irmão, a humildade para reconhecer o seu erro. E humildade ao poupar a vida de Saul foi o que aconteceu com Davi. Davi teve humildade quando ele poupou a vida de Saul, mesmo diante de uma oportunidade de intentar contra a vida de Saul, porque ele, na sua humildade, ele respeitou a unção de Deus que estava sobre o rei Saul. Muito bem colocada pelo nosso irmão. E também a Ana Paula, lá de Santa Catarina, muito interessante a colocação da irmã, quando ela faz ali uma colocação sobre o aspecto histórico. Interessante, irmã. Nós sabemos que a irmã enviou também outro vídeo especificamente sobre a diferença profética. Mas nós abordamos esse aspecto porque a irmã chamou a atenção para um detalhe que é muito interessante, que foi uma palavra do profeta Samuel para o rei Saul, quando ele disse, em 1 Samuel capítulo 15, verso 26, não tornarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. Interessante que, no caso de Davi, era o contrário, como disse a irmã. Davi, ele consultava a vontade do Senhor para governar sobre o seu povo. Muito bem colocadas as palavras da irmã. Agora, irmãos, chegando ao final, nós queremos aqui agradecer a sua participação conosco nesta programação e, inclusive, aqui queremos deixar o nosso agradecimento às participações que os nossos irmãos têm feito através do envio dos vídeos. E os vídeos devem ser enviados, porque nós iremos agora para aqueles vídeos que não tivemos tempo de apresentar todos eles, porque foram dezenas de vídeos. Nós então vamos fazer o seguinte, nós vamos publicá-los no site da Rádio Manaim. Eles estarão ali postados os nomes dos nossos irmãos que participaram, enviaram suas participações, e ali estará separado por estado e também por países. E os irmãos poderão ver ali os seus nomes, os nomes das cidades, de suas participações para esta última Escola Bíblica Dominical. E fazemos aqui uma recomendação. Caso você queira enviar mais vídeos, pode enviar. O contato, o e-mail que você vai enviar é contato@radiomanaim.com.br. Os irmãos podem copiar aí, podem anotar para poder enviar as suas colaborações, as suas participações na Escola Bíblica Dominical
através dos vídeos. Eles são preciosos e o trabalho dos irmãos é um trabalho que deve ser reconhecido. Agora, por último, queremos deixar a recomendação para que você continue no nosso canal YouTube, porque daqui a pouco nós teremos o culto que será apresentado agora às 20 horas, e este culto é o culto de louvor e adoração ao Senhor nesta segunda-feira. E que Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus.